Estamos aqui para mais uma reflexão no nosso quadro Dimensões do Espírito. Hoje, com o tema Jesus não é uma personalidade a ser adorada. A frase de Emmanuel diz o seguinte: Jesus não é uma personalidade a ser adorada, mas uma mensagem, uma verdade a ser vivida. Ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, a criatura humana vem adorando muitas coisas, né? Já adoramos elementos do reino mineral, elementos do reino vegetal, elementos do reino animal, ainda há certos animais que são adorados na Índia. Já adoramos seres humanos, os faraós. E as religiões prosseguem nessa postura de adoração, postura essa que deve ser direcionada única e exclusivamente a Deus, né? O Criador deve ser adorado. E muitas vezes nós, os cristãos, ficamos adorando a personalidade Jesus, mas sem necessariamente penetrar nos ensinos de Jesus. Porque nós, em nome do próprio Cristo, já matamos, já perseguimos, já destruímos. Muitas vezes em nome de livros sagrados. E nós acreditamos que adorando Cristo, ou adorando os santos, ou os anjos, ou os espíritos, estaríamos quites com a lei divina. O que não é verdade. Claramente, a espiritualidade nos orienta que o que importa é a vivência das leis superiores. Inclusive, Jesus disse isso, né? Muitos dirão, Senhor, Senhor, né? Não foi em seu nome que fizemos isso, que fizemos aquilo. E não entrarão no reino dos céus. Porque Deus não quer ser adorado. E Jesus, que não é Deus, mas é o Filho de Deus, unificado ao Pai, também não quer ser adorado, né? No sentido de ficarmos cantando louvores sem fim, se não vivenciarmos o bem. Qual a melhor forma de adorarmos a Deus, que merece, evidentemente, toda a nossa adoração? Vivendo. Mas fazendo o que em relação a Deus, se Ele é pleno, se Ele é absoluto, se Ele não carece de nada? Amando o nosso próximo. Então a verdadeira religião não tem a ver com louva-minhas, tem a ver com vivência prática do bem. Porque não adianta vivermos dentro dos templos, manusearmos livros sagrados, se a nossa vivência no cotidiano, não apenas dentro da igreja, dentro da casa espírita, dentro do templo religioso, estiver distanciada da lei de caridade. Às vezes nós que vivemos dentro do templo, pregando, falando, somos incapazes de sermos delicados, caridosos com alguém que se aproxima de nós, uma pessoa carente, uma pessoa necessitada. Outro dia fiquei sabendo de um fato assim, de uma pessoa religiosa que vive dentro de religião, que estava junto a um grupo quando aproximou um mendigo. O mendigo vendia algumas coisinhas, algumas balas, e chegou dando algumas balas para os presentes. Várias pessoas pegaram. Quando aproximou de certa determinada pessoa que estava ali mexendo no celular, a pessoa, quando olhou e viu que era aquele indivíduo maltrapilho, simplesmente disse, não quero não, e voltou a olhar o celular, sem sequer olhar para aquele indivíduo como um irmão. E eu pergunto a vocês, de que está valendo esse religiosismo de bater cartão em centro espírita, de bater cartão em igreja, de pregar, de falar? De nada. De absolutamente nada. Porque Deus deve ser adorado no nosso irmão. Dizem que certa feita, quando Madre Teresa arrancou um mendigo, um moribundo de um latão de lixo, ele perguntou, me fale, qual é o seu Deus? Me fale para que eu possa adorá-lo. E Madre Teresa teria dito, você é meu Deus.
E ela estava correta, como diz o texto do Novo Testamento. Como se pode adorar a Deus a quem não vemos, se não amamos, amar a Deus a quem não vemos, se não amamos o próximo a quem podemos ver? Como vamos amar a Deus invisível se não amamos o nosso próximo, que está diante de nós, às vezes precisando de uma atenção, de um pouquinho, de uma conversa, de um acolhimento, de um socorro material? Então Jesus não é uma personalidade a ser adorada. Ele não carece disso. Nem um Chico Xavier, uma Teresa de Calcutá, um Gandhi. Se eles não gostavam de bajulação, de gente ali, imaginemos o Cristo. Se Cristo precisa disso, está sentado num trono e nós ali adorando. Meu Jesus! Nós precisamos despertar, amadurecer, precisamos, como diz Paulo, de um culto racional. Jesus não precisa de nada disso. Nós é que precisamos, tudo bem, cantar para Ele, buscar a sintonia com Ele, porque nós necessitamos. Mas, sobretudo, a vivência do bem onde estivermos. Recordemos-nos da parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu ferido, passou um sacerdote e pensou que tinha que ir para o templo, cumprir os seus ofícios sagrados, e não socorreu. Passou um levita que cantava, que ajudava no templo, e não socorreu, foi para o templo. Gente, é a parábola mais atual de Jesus, talvez. Acho que todas são atuais, mas essa é muito frontal com a realidade que vivemos. Os dois eram religiosos, foram para o templo. Aí veio um samaritano, que era justamente o indivíduo considerado herege. Ele não frequentava o templo principal de Jerusalém, eles tinham um templo próprio. Inclusive, aquela mulher samaritana havia indagado a Jesus onde era certo adorar a Deus, se no templo de Jerusalém ou no templo deles, porque em Samaria, na região de Samaria, havia um templo no alto do monte. E Jesus falou que era chegado o momento que Deus deveria ser adorado em espírito e em verdade. Ou seja, não é dentro de templo, é onde estivermos. E Jesus pega a figura de um samaritano que era considerado herege para ensinar o amor ao próximo, o amor legítimo, aquele amor. Ele não estava indo para o templo. Então vejamos a diferença entre religiosismo e religiosidade e vivência do bem. O mundo precisa disso. Conta-se também que certa feita um médico foi até Chico Xavier e disse: Chico, me faça crer em Deus. Se você tem contato com os espíritos, percebe o mundo espiritual, se isso existe, me faça crer. Ele era materialista, ele era cético. E Chico olhou o doutor e disse: doutor, não é necessário. Como não? Porque muita gente acha que é fundamental crer em Deus e ficar, adorando, idolatrando, cantando. Deus quer atitude. Deus está dentro de nós. Os Espíritos dizem que Deus é a grandeza do nosso coração. Lógico que é a inteligência suprema que nos assambarca a todos, mas isso é Deus. E aí Chico disse: muito mais importante do que crer em Deus é viver de tal forma que Ele possa crer em nós. Então é vivência, isso no dia a dia, não só para com aqueles que rezam na nossa cartilha, porque muitos religiosos, nós somos o grupo de salvos, os outros vão para o quinto dos infernos, então eu tenho que estar, eu sou bonzinho, entre aspas, com os salvos. Também não é. O Espiritismo é muito claro, nós temos que amar a todos os seres. O próprio Cristo disse: amar até os inimigos, orar pelos que nos perseguem e caluniam. E nós estamos ainda nesses caixotes de religiosismo, achando que estamos salvos e os outros perdidos. Nós vamos amar os salvos. Jesus sentou com todos. E quando os apóstolos disseram: mestre, mas o senhor está sentando com publicanos, meretrizes, ele disse: mas eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos.
Então vejamos a visão avançada do Mestre. Como muitas vezes os nossos cristianismos estão vazios de Cristo. Que coisa mais triste da nossa história, da história da cristandade. Estamos cheios, abarrotados de religiões e vazios de Cristo. E a única coisa que importa é justamente o amor que Cristo nos ensinou para vivermos. Por isso que o Espiritismo proclama: fora da caridade, que é o amor em ação, não há salvação. Fora da prática do bem, não é um rótulo X, se eu sou budista, evangélico, candomblecista, umbandista, espírita, a prática do bem. Isso sim é a presença de Deus. E Jesus, portanto, é essa verdade a ser vivida e não uma personalidade a ser adorada. Meditemos nisso, deixe aí o seu comentário, compartilhe este vídeo, ajude-nos, ajude o nosso canal, a difundir essas mensagens. Gratidão profunda aos nossos patrocinadores que nos auxiliam nessa tarefa. Muita luz, muita paz.